Vamos começar então aqui com a modelagem do rosto da nossa personagem Viúva Negra. É o rosto da atriz Scarlett Johansson. E antes de começar, eu quero chamar atenção a alguns pontos, né, da anatomia feminina, para você se guiar aí durante toda a sua modelagem, não se perder, né, para que ao final você tenha um rosto delicado e bem feminino, de acordo com essa personagem. Então, é importante você notar que o rosto feminino, né, uma grande diferença é o formato, né? Enquanto o rosto masculino ele é mais quadrado, principalmente aqui na região do maxilar, o rosto feminino tem traços bem delicados. Então, ele é mais arredondado. Aqui no queixo, ele é até mais pontudinho, né? Mais fino aqui. E também o maxilar ele é suave, né? A transição aqui do maxilar é suave, ela não é quadradona, que nem o rosto masculino. Ó, aqui de lado também, como você consegue perceber, como ele é bem arredondado. Outra característica também forte são as sobrancelhas, né? São bem definidas, a gente costuma fazer elas bem definidas, mais arqueadas, né, com a pálpebra até mais alta, né? Isso ajuda a representar um rosto mais feminino. A maçã do rosto também é bem protuberante, ela é bem marcada, né, num rosto feminino. Ela é mais alta aqui, se você pode ver. Aqui de frente também você consegue ver essa marcação aqui, ó, definindo bem a maçã do rosto. Os olhos costumam ser maiores, né, e mais amendoados, né? Os cílios são maiores, né, a definição dos cílios. O nariz também ele é mais delicado, ele é mais arrebitado. Você pode ver nessa foto aqui também. A boca, né, os lábios, eles são mais carnudos e mais desenhados. A gente consegue ver a voltinha aqui bem definida, né, nos lábios femininos. Ela tende a ser mais bem definida, com os lábios mais carnudos. O queixo, ele tem o ângulo menor aqui, né? Ele é mais arredondadinho aqui, quase que mais pontudo, né? E aqui a gente não consegue ver por essas fotos, mas o pescoço também ele é mais delicado, né? A gente falando de cabeça, o pescoço ele é mais delicado em relação ao pescoço masculino. Então ele é mais fino e mais delicado. Essas são algumas particularidades do rosto feminino. Durante a modelagem, eu vou chamar a atenção para mais algumas, né, para te ajudar aí a se guiar durante a modelagem do rosto feminino, essa personagem que é tão delicada, né, e tão marcante. Então, para começar aqui, eu tô com o meu guia de medidas, que é só você imprimir na pasta das fotos da Viúva Negra, das referências. Então, para começar aqui, eu tô com a minha plataforma. E como a gente viu, o olho feminino, ele ele tem uma aparência maior do que a do homem. Então eu vou usar aqui os olhinhos na medida de 8 milímetros. Eu tenho que ter certeza que o buraquinho do meu olho, ele tem abertura suficiente para eu fixar aqui os meus olhos. O ideal é que ele encaixe, né, bem tranquilamente no buraquinho, não fique pegando em nenhuma parte. Eu consiga mover ele, se eu quiser mudar o sentido aqui do olhar, eu fique bem à vontade. Isso aqui eu vou até abrir um pouquinho mais aqui em cima, que ele fique bem preso com uma certa mobilidade, que ele não fique apertadinho. Isso vai me facilitar caso depois eu precise substituir esse olho, se der algum problema às vezes. Eu tento ter o máximo de flexibilidade para reparos, né, nas próximas etapas. E a mesma coisa aqui do outro lado. Vou tirar aqui um pedacinho. Para essa personagem, você viu aqui que o semblante dela, né, a pose do rosto, ela tá meio séria. Então, na maioria das fotos, ela tá com o rosto mais relaxado, né, sem sorrir, pra gente conseguir captar direitinho a expressão do rosto. Como você já viu no personagem anterior, primeiro a gente começa com as métricas
para só depois ir aproximando com a expressão que a gente quer. Que no caso aqui da Viúva Negra vai ser essa daqui. Então eu começo aqui posicionando os meus olhos. O que eu vou fazer? Como eu já falei, para facilitar as etapas à frente, para eu não ter problema, não engessar o meu processo de modelagem, eu vou deixar tudo bem flexível. Então eu vou posicionar os olhos de uma forma não fixa, né? Que eu possa mais para frente, se eu quiser trocar, se der algum problema, eu puder mexer também para cima, para baixo. Então eu pego aqui um pedaço de massa bem maleável. Eu vou até colocar um pouquinho mais de óleo nele, porque eu quero ele bem molinho, para ele não ressecar mesmo, para ele demorar para ressecar. Não ter problema dele ressecar enquanto eu tô produzindo. Deixo ele bem chicletinho. Então eu pego aqui a minha massa. Eu vou posicionar ela aqui dentro. Aqui nos olhos. Dou uma apertadinha aqui por dentro para fixar mesmo. Posso usar o boleador aqui para fixar a massa aqui na minha plataforma. Vai ficar mais ou menos assim, ó. E aí eu venho com o meu olho já pronto, né? Ele tá todo endurecido, já deixei mais de 72 horas aqui. Com a mão aqui dentro, só pra eu sentir, enquanto eu estiver posicionando aqui, eu venho e posiciono meus olhos. Eu deixo ele aqui, ó, meio pra dentro, meio pra fora. Fica só meia esfera. E é claro que eu preciso posicionar os olhos na mesma direção, né? Essa é a parte mais difícil dessa técnica. Eles têm que estar olhando para a mesma direção. E outro cuidado que eu quero ter é deixar a parte mais clarinha do olho para baixo, né? Então, quando eu tiver deixado meu olho aqui alinhadinho, olhando para o mesmo sentido, não que ele não fique zarolho nem nada, né? Olhando pro ponto que eu quero, me certifico aqui que ele tá bem fixo. Eu aproveito também essa etapa antes de começar a colocar a massa para dar uma lustradinha, né? Às vezes a gente aperta com a mão suja de massa, ele vai deixando opaco aqui o meu olhinho. Passo com um alquinho mesmo, bem pouquinho, para tirar a opacidade. Então agora eu já posso começar a blocagem do meu personagem. Aqui para essa técnica eu tenho que ser bem mais delicada pro olhinho não afundar, já que ele não tá colado, né? Começo aqui então pela pálpebra superior, deixo ela bem fininha aqui. Faço o nariz. Como a gente falou da maçã do rosto, né? Aqui eu marco ela também. Aqui para a região da boca eu faço uma bolinha meio oval. Porque eu quero complementar minha bochecha.
queixinho. Aqui o supercílio. E aqui eu também, com um pedacinho aqui meio retangular, eu faço a testa. Espalho bem aqui, né? Vejo se tá bem coberto aqui a superfície da minha face. Vou botar um pedacinho para não ficar faltando. E agora é mesclar, né? Mesclar toda essa blocagem para eu dar continuidade.